Oi, Karina. Bom, essa nossa conversa ela abrange dois temas bastante amplos e muito complexos que nós precisaríamos de muito tempo para dissertar sobre eles. Eu vou tentar abordar eles de forma bastante sucinta aqui. O primeiro é a questão estrutural da que é o problema da moradia no Brasil. A moradia, historicamente, no Brasil, ela foi tratada como um artigo de mercado que se coloca à disposição somente daqueles que têm condições financeiras de arcar com os seus custos. E isso impediu grande parcela da nossa população de acessar a esse bem que ele é fundamental para o desenvolvimento da vida. Dessa forma, então, essas pessoas, sem poder arcar com esse bem através do mercado, elas vão desenvolver as suas formas para garantir a sua subsistência. Uma delas é a ocupação de áreas irregulares para moradia, né? Então, aqui na cidade de Pelotas, nós temos mais de 200 áreas de ocupação irregular. Nessas áreas residem mais de 90 mil pessoas, é quase um terço da população pelotense morando em áreas de ocupação irregular. Áreas que, por serem irregulares, por estarem fora do mercado, então, elas são carentes de infraestrutura básica. São carentes de calçamento, são carentes de saneamento, são carentes de iluminação, são carentes no acesso à água. Pois bem, em um período como esse que nós estamos atravessando, de enfrentamento a uma pandemia, a uma doença que está ceifando a vida de milhares de pessoas, qual é então o reflexo dessa ausência de infraestrutura diante da pandemia? Pois bem, essas pessoas que residem nessas áreas, elas são colocadas em espaços de muito maior vulnerabilidade ao Covid-19, ao coronavírus. Por quê? Porque já foi comprovado que a carência de saneamento, por exemplo, é um fator que multiplica as possibilidades de contaminação, porque a falta de saneamento se torna um vetor de contaminação. Já está comprovado que através dos nossos dejetos, da urina, das fezes, aquelas pessoas que estão contaminadas, elas podem transferir o vírus, que o vírus, então, ele se transfere através desses dejetos. Pois bem, nesses lugares onde nós não temos infraestrutura básica, onde nós não temos saneamento, as pessoas elas acabam ficando muito mais expostas ao risco. Outro fator é a ausência de água nesses lugares. Sem água para ter uma higiene básica, essas pessoas também estão mais expostas aos riscos. Uma ONG no estado de São Paulo, ela está discutindo que no Brasil o fator de risco para a contaminação com o coronavírus, muito mais do que a questão da idade, é o CEP, o lugar onde você reside. Se você não tem acesso à infraestrutura básica, e eu repito, nós estamos falando de grande parte da população da nossa cidade aqui de Pelotas e de grande parte da população brasileira. Se você não tem acesso à infraestrutura básica, você está exposto potencialmente à contaminação por coronavírus. Você me perguntava também sobre a questão da ocupação da Estrada do Engenho, que é uma dessas áreas de ocupações irregular aqui em Pelotas. Pois bem, a ocupação da Estrada do Engenho é uma ocupação histórica aqui em Pelotas. Moradores que hoje ainda residem lá têm documentos que apontam para sua moradia há mais de 40 anos nesse lugar, mas a Estrada do Engenho faz parte da origem de Pelotas. É um território com mais de 200 anos de ocupação pela comunidade negra pelotense. Nesse espaço, nós temos residindo hoje uma comunidade originária, que são os negros, uma comunidade tradicional, que são os pescadores, e depois uma outra comunidade, um terceiro grupo, que é um grupo mais móvel, que são pessoas que não conseguem acessar o mercado formal da habitação e acabam indo morar lá. E aí, assim que eles conseguem se restabelecer financeiramente, saem de lá. Mas a comunidade originária, os negros, que desenvolvem sua atividade laboral através da coleta de resíduos sólidos, precisam daquele território porque ele é perto do centro urbano. E os pescadores, a comunidade tradicional, precisam desse território porque ele fica às margens do canal São Gonçalo.
Pois bem, uma ação civil pública tramita na justiça desde 2008 buscando a remoção desta comunidade de lá. Aí então é que eu, enquanto pesquisador, junto a um grupo de outros pesquisadores e técnicos das mais diversas áreas, nos aproximamos dessa comunidade buscando a garantia dos seus direitos. Primeiro, a garantia do direito à vida. A vida naquele território do qual eles dependem para a extração dos seus meios de subsistência. Depois a questão da moradia e tudo mais. Esse processo ele é um processo que hoje ele está em uma nova fase. A partir então desta intervenção, junto com esse grupo de apoio, a gente conseguiu transformar essa que era uma ação civil pública para remoção em um processo de regulamentação dessa comunidade. Então hoje já está sendo feito o aterramento de uma área, o Ministério Público Estadual já liberou recursos para a construção das casas. Esse é um processo que ele está em um outro lugar por conta desta intervenção e de uma parceria que aconteceu então entre as universidades Católica de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas, entre o poder público aqui, a Prefeitura de Pelotas e também entre o Ministério Público Estadual. Então esses 4 agentes, esses 4 grupos se reuniram e buscaram encontrar uma outra solução para esse problema. Mas a Estrada do Engenho é um caso diante de mais de 200 que nós temos aqui em Pelotas ainda, que nós precisamos desenvolver uma outra atenção, mudar o foco, mudar o jeito de olhar para essas comunidades que não estão cometendo crimes, estão buscando a garantia de suas vidas.